na parte de terça-feira, como brasas vivas. Querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes, Ezequiel capítulo 10, verso 8 e 14, ou como representações deles feitas de ouro. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus. 4 querubins cercam o trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens dos querubins foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo. Aquele véu que separava o lugar santo do santíssimo, ali estavam bordadas figuras de anjos querubins. Deus ordenou que a arca da aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas, uma em direção à outra. Agora vamos abrir a Bíblia e vamos ler Ezequiel, capítulo 1, versos 4 a 14. Abra sua Bíblia. Aqui está uma descrição feita por Ezequiel. Aqui ele está descrevendo os anjos querubins. Vamos ler Ezequiel, capítulo 1, e os versos 4 a 14. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, criaturas viventes. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. 4 rostos. Por isso eles não se viravam, não davam as costas para Deus. Para qualquer lado que caminhavam, eles estavam de frente para Deus, porque tinham 4 rostos. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham um rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham um rosto de boi, e também um rosto de águia, todos os 4. E o verso 12, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança das criaturas viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, e tornavam à semelhança dos relâmpagos. Queridos, a descrição que Ezequiel faz aqui dos querubins é majestosa, vai além da imaginação humana. Faltam palavras para descrever os querubins. É isso que nós sentimos. Daniel era o profeta de Deus na corte de Babilônia, mas Ezequiel estava no meio do povo em Babilônia. Enquanto Ezequiel observava atentamente aquela cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. Observe as semelhanças com outras visões do trono de Deus. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes da visão de João. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, onde João descreve os querubins, fala de 4 rostos: leão, boi, águia e homem. Essas criaturas misteriosas, que são os querubins, que tinham 4 rostos, não são nomeados na inscrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono ou do Santíssimo, eles são chamados de querubins. Você pode ver isso em Ezequiel capítulo 10. A princípio, no capítulo 1, Ezequiel não chamou-os de querubins. Mas agora aqui no capítulo 10, no verso 14, nós lemos: e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas.
porque o espírito de vida estava nelas. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, cheio de rodas, cercado de anjos, movidos pelos anjos, algo indescritível. Não existem palavras humanas para descrever aquilo que vai além da imaginação humana. Além disso, os querubins são associados às brasas vivas da visão que Isaías teve dos serafins. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja lá na arca do concerto, do santuário terrestre, eles estavam presentes, pois ali era o lugar do encontro de Deus com Moisés, conforme Êxodo 25, verso 22, ou também nas visões de tirar o fôlego dos profetas. Eles, os querubins, estão intimamente ligados ao trono divino. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir sua glória. Tanto a raça humana feita à sua imagem, quanto os seres celestiais que estão ao lado do trono de Deus, todos foram criados para refletirem a glória de Deus. Deus quer que você reflita a glória dele. A glória dele é o caráter de Jesus Cristo implantado em você. Quando você reproduz o caráter de Jesus Cristo, que o Espírito Santo implanta em você o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo, para que as pessoas vejam Jesus em você. Eles estão vendo a glória de Deus, porque a glória de Deus intrinsecamente é o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Quando esses seres viventes, mencionados lá em Apocalipse 4, verso 8, quando eles contemplam o Deus Todo-Poderoso, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o nosso Deus, o Santo de Israel. Aleluia!